Muito boa tarde! Sejam todos bem-vindos aí ao Despertar Consciente de hoje, dando sequência aí aos nossos encontros semanais. Deixa eu ajustar aqui minha iluminação. Beleza. Bom, pessoal que já estiver por aí ao vivo comigo, por gentileza, me dando um feedback aí como é que tá o áudio, imagem, se tá tudo legal, sinal. Dando sequência aí ao nosso bate-papo. Você que está assistindo aqui pela gravação, você que chegou aqui depois também, seja muito bem-vindo ao Despertar Consciente. É um prazer ter você aqui comigo, seja ao vivo, seja também aqui na gravação. Se é o seu primeiro contato aqui, é um prazer ter você aqui comigo. Quem não me conhece, eu sou Henrique Souza, professor e terapeuta em HQI, e toda terça e quinta eu estou aqui ao vivo no Instagram às 13 horas, batendo um papo com vocês aqui, trazendo um pouco aí sobre os bastidores do nosso inconsciente, o que está por trás da natureza das nossas escolhas, como que opera o nosso inconsciente, e também falando bastante aqui sobre HQI, que é a ferramenta, a metodologia no qual eu utilizo tanto na minha vida pessoal, trabalhando as minhas questões pessoais, como também as dos meus alunos e clientes que eu tenho oportunidade de acompanhar nesses anos de experiência com a metodologia. Tá? Então é um prazer estar aqui com você. Vamos lá, bater um papo. O tema de hoje é sobre HQI também. Estou trazendo uma série, eu busco trazer vários assuntos, né? Então quem não acompanha meu trabalho ainda está chegando agora, eu busco falar sobre vários assuntos que tem relação com o inconsciente, sobre terapia, autoconhecimento. Então eu falo aqui sobre as sombras psicológicas, sobre as influências das emoções, livre-arbítrio, escolha, destino, o inconsciente, o consciente e sobre a metodologia. Também, periodicamente, tem aqui convidados especiais, pessoas que eu admiro, que têm sintonia com o meu trabalho também. Costumo trazer aqui para poder trazer uma mensagem legal aqui para vocês também, que sempre complementa e ajuda o nosso caminhar aqui na nossa realidade física para que tenhamos uma vida mais leve e mais tranquila, né? Então, resumindo aí um pouquinho aí, se você chegou por agora aí no meu perfil. Bom, então vamos lá. O tema de hoje, como que a HQI pode me ajudar na área profissional. Então esse é o tema de hoje, tá? Da sequência de séries sobre como que a HQI pode ajudar em algum tema. Então se você está gostando deste assunto e não viu os outros anteriores, tem uma sequência ali como pode ajudar a emagrecer, no relacionamento, com as doenças. Então tem bastante conteúdo já salvo, você pode ficar à vontade e dar uma olhada aí no meu perfil, tá? Então se você ainda não conhece a HQI, pequeno resuminho aqui, a HQI é a ferramenta no qual nós utilizamos no dia a dia para fazer um ajuste de consciência. No formato do nosso trabalho, nós entendemos que qualquer que seja a realidade que você esteja vivenciando, seja positiva ou negativa, ela é uma consequência das informações que estão armazenadas na sua consciência. Então, se nós queremos mudar o resultado, nós vamos buscar, então, trabalhar lá na consciência, eliminando as informações que geraram como consequência essa realidade negativa que você estiver vivenciando, ok? Então, é um processo de limpeza. Sempre faço algumas analogias, né? Então, é como tomar banho. Para você não acumular sujeira no corpo físico, você tem o hábito de tomar banho periodicamente, né? O nosso inconsciente, infelizmente, nós não nascemos com uma cultura desse olhar para dentro, né? Que bom que isso está mudando agora com essa oportunidade que nós estamos tendo de acesso a várias informações. Então estamos entendendo a importância do olhar para dentro, né? E a HQI ela é a forma prática de como você fizesse uma limpeza no seu inconsciente, deletando aquilo que não te serve mais. Então aqueles sentimentos negativos do passado, aquelas mágoas, carências, culpas, rejeições, tristeza, até alguns sentimentos positivos, se estiver te desequilibrando também, dependendo da queixa que você estiver trabalhando, os padrões mentais, como as hereditariedades, condicionamento, as crenças limitantes, os pensamentos negativos. Então, a somatória de tudo isso gera como consequência uma realidade em desequilíbrio. Deixa eu dar um oi aqui para minha querida amiga Cileia. Deixa eu ver, tá aqui ao vivo também, mandou um abraço aqui. Bom dia, querida, seja bem-vinda aí ao nosso encontro. Então, o HQI vai ser a ferramenta que permite, então, fazermos esse ajuste de consciência. E a HQI, além de ser uma técnica simples, direta e objetiva, que permite a própria pessoa fazer esse ajuste de consciência, ela possui também um raciocínio próprio que
aponta que tipo de trauma tem relação com cada realidade em desequilíbrio, tá? E uma definição de trauma importante também está salvo no meu perfil, tem um Despertar Consciente só falando sobre traumas, a definição, como que ele nasce, como que ele influencia a nossa realidade. Então, para não ficar muito repetitivo, tem um conteúdo lá só sobre traumas também. Eu sugiro também para você dar uma olhadinha lá depois. Dá para você acompanhar o conteúdo de hoje, se você está chegando por aqui e não viu, dá para acompanhar. Mas eu sempre vou amarrando os assuntos para poder complementar e busco sempre trazer de forma fragmentada, sem uma ordem linear, porque caso alguém não tenha assistido, consiga acompanhar. E se tiver a oportunidade de assistir os anteriores, vai expandir o seu conhecimento aí e amarrar os assuntos, ok? Então, recados dados, vamos lá para o nosso tema de hoje, tá? Então, como que a HQI pode ajudar na realidade profissional? Então, como eu disse, a HQI traz a proposta de eliminar as informações da consciência que geram como consequência desequilíbrios atuais. Okay? Então nós entendemos que se você passa qualquer desafio hoje, quer dizer que tem informações armazenadas do seu histórico do passado e o seu problema hoje ele é uma consequência ou uma projeção dos problemas armazenados. Okay? Então, no caso do tema de um desequilíbrio na área profissional, o que nós vamos trabalhar lá no histórico? Quais são os traumas que têm relação lá do passado com o desequilíbrio na área profissional hoje? Tá? Então nós vamos pesquisar aqui traumas onde teve alguma experiência ou algumas experiências negativas com o seu provedor financeiro. Quem que é o provedor financeiro? Aquela pessoa que provinha a sua casa lá desde a sua infância. Tá? Então os traumas com esse provedor podem ser projetados hoje na área profissional. Situações que envolveram a escola. Por que a escola? A escola é a primeira experiência profissional da criança. Então, a criança quando vai para a escola, tem horário para chegar, horário para sair, tem hierarquia, a remuneração dela seria o quê? As suas notas, as apresentações, falar em público, a relação interpessoal com os coleguinhas e com as autoridades na escola. Então, toda essa hierarquia, essa interação social e os traumas que ela pode ter vivenciado ali na escola, hoje podem ser projetados na área profissional. Então, se nós vamos buscar um equilíbrio na área profissional, o que nós vamos pesquisar com os nossos alunos e clientes? Como é que é a sua relação, como é que foi a sua relação, a sua experiência escolar, ok? Então, vamos verificar os traumas, como é que era ali na sua experiência, se tinha... como é que era a sua convivência com os colegas, a sua relação com as notas, com o aprendizado, com as hierarquias que tinha na escola, com os professores, como que esses traumas se estendia à sua casa. Percebe como que é uma projeção? Por exemplo, uma criança que tinha problema na escola e por causa dessa dificuldade na escola, talvez estava tendo ali uma cobrança dos pais, ou traumas, ou brigas, ou ficar de castigo, ou pressões, autocobranças em relação aos resultados na escola. Olha a projeção hoje no trabalho. Como que os problemas no trabalho hoje não tendem a ser projetados e estendidos a um problema, por exemplo, relacional. Então, aquela pessoa que está estressada no trabalho passa a ter um problema com a esposa, com o maridão, as cobranças externas em relação ao resultado do trabalho, principalmente o financeiro, que acaba sendo uma consequência. Então, são algumas linhas de traumas que nós vamos pesquisar. E nós trabalhamos sempre o agora e lá atrás. Okay? Se você trabalha só os traumas de agora, os traumas do passado continuam projetando os problemas atuais. E se você trabalha só lá atrás e não trabalha o agora, então as questões de agora podem gerar as consequências de amanhã e vai virando uma bola de neve. Por isso que os problemas eles tendem a se agravar com o tempo, porque conforme você vai transitando na sua linha linear do tempo, você vai carregando essa bagagem mental e emocional. E como eu disse, os problemas eles não nascem do dia para da noite. E não é a intensidade de um sentimento ou de um problema que vai te gerar um problema, e sim um acúmulo. Por isso as coisas tendem a piorar com o tempo, se a pessoa não está ali consciente destes eventos e vai trabalhando essas causas. Porque o problema do passado pode ser o problema de agora e o problema de amanhã já vai ser a somatória do passado com o de agora. E por aí vai. Então, por isso que é importante trabalhar sempre essas duas linhas, tanto o agora quanto o lá atrás do passado. E um outro ponto na questão
profissional, também que é importante vocês entenderem, as consequências no qual leva. E muitas das vezes o profissional está relacionado com as questões financeiras e materiais. Por isso que é importante também olhar para o seu histórico, olhar para o seu passado e como que você se relacionava com os bens materiais, com o dinheiro, com as finanças. Então, além de olhar também para as questões envolvendo a escola e também o provedor financeiro, que é a primeira referência de provedor que aquela criança tinha e que hoje pode ser projetada no profissional, também é importante olhar para a consequência dela, ok? Que vem então da relação que se dava com as questões materiais e até com o próprio dinheiro, que hoje é uma consequência do trabalho. Tá? Por isso que muitas pessoas hoje entram naquela questão do sextou, não é? Porque o trabalho hoje ele acaba virando um martírio, né? Muitas pessoas já vão na segunda-feira já desgastada, já vão rezando para poder chegar logo à sexta-feira, né? A turma do sextou. Por quê? Porque o trabalho hoje ele vem com uma conotação de peso e não necessariamente poderia ser assim, né? Poderia ser uma questão muito mais leve, porque quando você une aquilo que você gosta, porque a área profissional é o quê? É uma troca, é quando você entrega o seu valor para alguém e acaba tendo uma consequência de ser remunerado por isso. Então era para ser uma coisa prazerosa, ajudar o outro é uma coisa muito satisfatória e até a própria estrutura do nosso universo ele tende sempre à colaboração. Se você olhar a estrutura do universo na natureza, todos estão trabalhando, não tem ninguém parado, né? Um urubu, quando está ali comendo uma carniça, ele está trabalhando para o sistema, ele está se entregando, né, para poder contribuir. As abelhas que estão fazendo a polimerização estão também contribuindo para o sistema. Então, estou trazendo 2 exemplos aqui, mas se você olhar para qualquer estrutura da natureza, sempre o trabalho está entregado. Então, o trabalho ele é natural, ele é uma ordem natural das coisas. Então, a área profissional é um meio para que você trabalhe e doe para o sistema, doe para o outro. Então, qualquer trabalho que seja, alguém está se doando para alguém. Então, essa é a ideia de trabalho. E a remuneração é o quê? Seria uma questão natural, né? Uma consequência natural. E hoje, no nosso sistema de nós, seres humanos, porque a natureza tem essa troca de forma natural, nós, seres humanos, colocamos a moeda como algo de troca nessa interação de doar e receber. Então, o trabalho deveria, na prática, ser algo prazeroso, né? Algo onde você se doa, você está fazendo bem, contribuindo, fazendo algo que todas as consciências do planeta já fazem sem esperar algo em troca. Então, seria algo natural e nós ainda temos o privilégio aí de ser remunerado por isso. Então, temos, além de quando você faz o bem para alguém, então de forma natural você já tem, pela lei do retorno, um retorno pelo que você entrega, no trabalho você ainda tem a remuneração daquilo. Só que, como isso é projetado em outras áreas, aí vem as crenças, vem questões culturais e vem toda a questão emocional por trás da questão profissional, as pessoas vão desgastadas para o trabalho. Então vai com uma conotação de obrigação, ou só focado no resultado que vai ser proporcionado, ou está numa área profissional que muitas das vezes não gera uma autorrealização pessoal e profissional, né? Então, onde a pessoa vai desgastada pelo trabalho, empurra com a barriga, faz de qualquer jeito, faz mal feito ou faz por obrigação. Parece alguma historinha lá do passado? Como é que era ir para a escola? Era ir para a escola obrigado, com pressão, tinha que passar de ano, Percebe, se você fizer hoje um paralelo sincero, olhando os seus resultados no trabalho e analisando como que era a sua experiência lá com a escola lá atrás, vocês vão ver que vai ter uma similaridade muito forte, né? Vai mudando apenas o nome e o endereço, mas a projeção é a mesma coisa. Então, aquele professor autoritário que tinha lá na escola, você vai perceber que provavelmente no trabalho, em algum momento na sua carreira profissional, teve um chefe ali com uma característica parecida. Aquela cobrança que tinha com os resultados em relação à nota da escola, provavelmente é muito parecida com as cobranças em relação ao dinheiro, à entrega do trabalho. Então, é onde essa área profissional pode ser uma projeção também, não estou falando que é só lá na escola, que é uma principal, então estou dando aqui uma dica principal de como que nós trabalhamos isso
com HQI. Se você já conhece HQI, pode direcionar a própria técnica para trabalhar essa camada, ok? Então, se você já conhece, ou se é meu aluno, meu cliente, se você não conhece, mas tem algum outro recurso para trabalhar tudo isso, fica aqui a dica para onde você olhar para trabalhar essa questão. E se você não conhece HQI e quiser aprender, tá? Fica o convite aí, periodicamente eu tenho encontros gratuitos onde eu te ensino a técnica, então fica acompanhando aí as minhas postagens para saber quando tem o próximo encontro gratuito, e tem o curso de HQI também, que eu já estou com a próxima turma já agendada para o próximo dia 16 de setembro. Okay? Então, 16 de setembro começa uma nova turma onde você aprende a montar um protocolo completo de autocura através da metodologia. Se quiser saber mais informações, é só entrar em contato também. Tá? Então, voltando à nossa linha de raciocínio, o ideal é ter essa consciência, por isso aqui, né, o despertar consciente, trazer a consciência nas escolhas, nas ações, no que você faz ou no que você deixa de fazer. Isso vale tanto para situações simples e corriqueiras no dia a dia, como também para outras situações mais relevantes, inclusive a sua área profissional. Vou dar um exemplo pessoal meu. Antes de me tornar terapeuta, e que é algo que hoje eu me sinto muito realizado e muito feliz na minha área profissional, eu trabalhava no ramo da área da construção civil. Tá? Não que o ramo da construção civil seja algo ruim, mas era algo que não ressoava comigo como ressoa na minha área hoje. Tá? Então, por que não ressoava? Porque é uma coisa que eu sempre falo nos meus encontros, não existe algo certo ou errado, e sim a conotação pela qual você faz ou deixa de fazer. Então não era a área que eu estava ocupando, era a conotação pela qual eu trabalhava. Então, quando eu trabalhava no ramo da área da construção civil, não era por algo de uma realização pessoal e profissional. Depois de muita terapia, né, eu fui descobrir que nada mais era do que um adulto ali com uma personalidade infantil trabalhando. Por quê? Porque quando eu escolhi de forma inconsciente trabalhar no ramo da construção civil, nada mais era do que buscar a aprovação do meu pai, que também trabalhava com obras. Então, eu cresci alimentado de muita carência, muita busca de aprovação do pai. Então, em algum momento da minha vida, eu decodifiquei que para ter a atenção dele eu precisava ser igual. E aí uma parte inconsciente minha escolhe trabalhar na área da construção civil. Ou seja, eu não estava ali por uma real realização pessoal e profissional. Estava ali buscando a aprovação do meu pai, que consequentemente foi projetada nos meus clientes, nos companheiros de trabalho. Então eu estava trabalhando para alimentar as minhas carências, buscando a aprovação dos meus clientes, buscando a aprovação dos funcionários que trabalhavam comigo. Então, ou seja, não era para uma realização pessoal e profissional. E aí era pesado, era cansativo, né? Não tinha retorno financeiro, dificuldade em dizer não, que por muitas vezes me gerou vários prejuízos financeiros e materiais, porque se eu trabalhava para buscar a aprovação, dificilmente eu conseguia dizer não para um cliente, conseguia dizer não para um funcionário, e a consequência disso, problemas financeiros, pressões para entregar obras dentro do prazo e os mesmos traumas que eu vivenciava lá na minha infância. Então percebem como que aspectos inconscientes vão influenciando, e quando não estamos conscientes da natureza das nossas escolhas, o que acontece? Nós vamos apenas reagindo aos eventos. Então é onde a pessoa não age, ela apenas reage. Então é importante você entender esses movimentos, porque você consegue praticar o que a sua essência busca. Então naquela época, se me perguntasse se eu gostava de fazer o que eu fazia, eu iria trazer uma resposta racional, mas emocionalmente eu estava ali buscando a aprovação do meu pai. E o que a minha essência gostava de fazer? O que a minha essência queria fazer? Lá na minha infância, o que me chamava muita atenção é que a criança era muito sincera, né? Então, se você quiser saber o que realmente você gosta, o que vibra, dá uma olhada quais eram os seus sonhos de criança antes deles serem lesados, antes de ter que entrar numa autocobrança ou numa cobrança externa, ou fazer o que tinha ali no dia para poder fazer. Mas antes, quando isso tudo não era algo imposto ou necessário, o que aquela criança, quando ela não importava com as consequências, qual que era o sonho dela? O que essa criança aí dentro gostava de fazer? O que vibrava aos olhos dela? O que ela fazia até de graça? Porque aquilo que
que hoje talvez você... tem uma frase que mudou muito também esse pensamento, do Laí Ribeiro. Ele ouvi isso uma vez do Laí Ribeiro, que ele falava: aquilo que você paga para fazer, alguém ganha dinheiro com isso. Então, aquilo que você usa como hobby, alguém ganha dinheiro com isso. Então, se o seu hobby é viajar, alguém ganha dinheiro viajando. Então, se você trabalha com viagem, o seu hobby é viajar, você vai estar sempre se divertindo e ainda vai receber por isso. Ou seja, quando você une o que gosta de fazer, o seu lazer, o que você gosta de fazer com algo que pode ser remunerado, então passa a ser satisfatório. Então o trabalho não é mais um martírio, não é algo cansativo. Então você vai estar sempre feliz, você vai estar sempre trabalhando e vai estar sempre se divertindo e ainda vai estar recebendo por isso. Então o ideal é você unir aquilo que você faria até de graça com o seu trabalho, porque aí não tem uma autocobrança e você vai estar sempre divertindo. Então, quando eu era criança, o meu sonho que me vibrava desde pequeno era meu sonho. Quando alguém me perguntasse o que eu gostaria de ser quando crescer, o meu sonho era ser detetive. Então eu cresci, né, falando assim: quando eu crescer eu vou ser detetive. Isso quando os meus sonhos não eram lesados e bloqueados. Depois eu comecei, né, a perceber que para mim ser não, mentira, na verdade eu queria ser legista, tá? Primeiro eu queria ser legista, até eu descobrir que para ser um legista tinha que ser médico, e as minhas condições na época não podia nem sonhar em ser um médico. E aí, depois que eu descobri que eu queria ser a detetive, né? Porque o que eu assistia, quando eu assistia os filmes de policiais, o que mais me vibrava, aquele jogo de raciocínio, de mistério, de juntar as pecinhas, o quebra-cabeça, e ir montando as pecinhas, aquele jogo de descoberta, de descobrir, de pegar as pecinhas do quebra-cabeça e juntando. E quando eu era criança eu achava que quem fazia isso era o legista, até que depois eu descobri que era o detetive. E aí, né, os anos foram se passando, e aí aquela criança foi alimentando de um monte de trauma, de crenças limitantes, foi vendo a situação real que eu tinha, o sonho foi se perdendo, e eu fui fazendo o que deu para fazer, e aí juntou um monte de carência do pai, buscando a aprovação do pai, eu lá trabalhando na obra, buscando seguir os mesmos passos que o pai, né? Então, aí olha que interessante, né? Por que hoje eu me sinto realizado no meu trabalho? Não me tornei um legista e não me tornei um detetive, mas de certa forma o que eu faço hoje no meu trabalho como terapeuta? Um detetive da mente, né? Então, para mim, é uma satisfação muito legal hoje fazer aquilo que a minha criança vibrava na infância. Então, quando eu atendo um cliente hoje, ele traz uma queixa e ali a gente vamos batendo um papo, conversando e juntando as pecinhas, buscando entender os traumas, amarrando as pecinhas do quebra-cabeça, é o que me vibrava lá na minha infância. Então, não necessariamente você precisa ser exatamente aquilo que a criança queria ser, mas sim o que a brilhava internamente, sabe? Então, quando você une tudo isso, é onde você passa a ter uma real satisfação pessoal e profissional. Ah, Henrique, mas eu já tô velho para isso, já passou, já me formei, eu já estou consolidado na minha carreira, eu estou cheio de traumas e tal. Bom, nunca é tarde para começar. Se eu pensasse isso há uns anos atrás, eu não estaria aqui sentado conversando com vocês, e minha situação hoje poderia estar muito mais complicada, né? Porque, como eu disse, os problemas nascem não é pela intensidade, sim pelo acúmulo. E como o meu trabalho também estava me gerando acúmulo de desgaste mental e emocional e materiais, né? Então ia virando só uma bola de neve, que aí um problema vai puxando o outro, porque aí um problema no profissional pode gerar um problema financeiro, que depois gera um problema no relacionamento, que depois gera um problema na saúde, e por aí vai, né? Se vocês fizerem um link com os problemas que tiveram, vão perceber que uma coisa vai puxando a outra. Então, esse é um do núcleo. Por isso que eu busco sempre em cada despertar consciente, buscar algum assunto, e vocês vão montando a pecinha do quebra-cabeça. Então, hoje eu estou analisando o ponto de vista profissional. Então, pode ter uma pessoa que o núcleo dos problemas dela pode ser um problema profissional. Todas as outras questões que são problemas na vida dela são consequências ou extensões do problema profissional. Talvez pode ser para outro um problema na sexualidade ou no relacionamento que afetou o profissional, o outro talvez é com a matéria,
o outro talvez é com o corpo, o outro talvez... Então, ou seja, cada um vai ter um núcleo que vai se amarrando com outra área da vida. Então, por isso que eu estou trazendo aqui de forma fragmentada para você ir se localizando, tomando consciência de onde estão as causas dos problemas no qual você busca solução, que é uma da queixa que eu percebo muito comum hoje. As pessoas estão buscando solução e elas até se dedicam, tentam, só que não tem resultado. Por quê? Estão procurando aonde não perdeu. E quando ela procura onde não perdeu e estão se dedicando para isso, gera um cansaço, gera frustração, geram vários sentimentos. Então, por isso a proposta do Despertar Consciente. Então, toda terça e quinta eu estou aqui às 13 horas trazendo consciência para vocês entenderem, né, onde podem estar a origem dos problemas, para que você consiga direcionar todo o seu recurso, todo o seu esforço, todo o seu empenho, todo o seu desejo de mudança e de melhora para aonde realmente estão as causas, e aí você vai conseguir uma leveza, uma fluência e resultados práticos, porque você vai conseguir alinhar e direcionar toda a sua dedicação, seu empenho e seus recursos para onde realmente estão os problemas, tá? Então essa aí é a nossa proposta aí do trabalho, ok? Então se você está gostando aí dos nossos bate-papo, deixa aquele coraçãozinho, deixa aquele joia, compartilha com seu amigo, companheiro, familiar, que talvez essa mensagem possa fazer uma diferença para ele. Isso também ajuda muito na divulgação do trabalho. E fica o convite para você aí acompanhar toda terça e quinta às 13 horas. Estou aqui ao vivo batendo esse papo com vocês, ok? Se você gostou e quer saber mais, nos meus perfis, seja do YouTube ou do Instagram, tem muito conteúdo já gravado, já salvo. Você pode verificar o tema do Despertar Consciente anteriores, né, que são vários. E se você quer aprender mais sobre HQI, fica o convite. Dia 16 de outubro, dou início a uma nova turma do curso, onde você vai aprender a montar um protocolo completo de autocura com a metodologia, todo o raciocínio da HQI, que tipo de trauma tem relação com as doenças, somatizações, vício, compulsões. Então, é um curso bem completo, ok? E se você estiver precisando de uma ajuda mais próxima, tem aí o acompanhamento individual que pode ser feito online, tá? Então, independente de onde você estiver e estiver passando alguma dificuldade aí, tá? Conta comigo aí que talvez eu possa te ajudar aí no atendimento ou no acompanhamento individual, ok? E deixa aqui também suas dúvidas nos comentários, sua pergunta, qual assunto você gostaria que eu abordasse aqui também, que eu vou buscando trazer sempre conteúdo sobre medida aqui para vocês, beleza? A Cileia tá falando aqui como é bom me ouvir. Gratidão, querida. E para mim é muito bom ter você aqui também prestigiando nossos encontros aqui. Beleza, pessoal? Então, recado dado. Beijo para vocês. Nos vemos aí no próximo Despertar Consciente, terça-feira, às 13 horas. Até lá!